Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Cat Lopes E eu, a Losane Winter. e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre respostas de Deus. Deus não me responde, e agora? Eu diria assim que esse é um tema promissor, né, e Sim, desafiante ao mesmo tempo. sim, porque justamente porque eu acho que de todas as gerações nós estamos vivendo a geração do agora, né, do imediatismo. E as circunstâncias acontecem e a gente acessa a Deus, numa oração ou numa súplica, mas já buscando também essa: "Ó, é agora que eu tenho que resolver, é agora". A gente voltando, também, retrocedendo nos nossos episódios, né, a gente teve no início desse projeto, a gente falou muito sobre oração, né, Sim, a gente citou vários tem uma exemplos, né, temporada inteira eh, sobre isso, gente, vai lá. dentro da Bíblia e coisa e tal. E uma das coisas que a gente bateu bastante, de que a oração, ela se trata de um relacionamento, de conversa entre amigos, Sim, né, e ter o Deus da glória em Cristo como nosso amigo, ele é Senhor, mas como nosso amigo, né, aquela coisa como a gente pode abrir o coração. A dificuldade, tá, é que uma das coisas que a gente também falou bastante, é tratar Deus como o gênio da lâmpada, com pedidos isso, infinitos, eu né, ia não falar apenas como isso. 3, né, Aham. mas com Eu ia comentar isso, que foi algo que nós comentamos, né, esse acesso a Deus como se fosse gênio de lâmpada, como se fosse, apenas o Deus milagroso, né, que a gente não se relaciona, mas na hora que precisa quer que ele esteja ali, porque ele tem que estar ali, porque ele é Deus, né, então que Deus é esse que não está presente quando eu preciso? eu me lembro que há muito tempo atrás, eu diria, eu não tinha mudado para, só para vocês terem uma ideia, eu não tinha mudado para Curitiba ainda, Uhum. e eu já estou aqui há 26 anos, então já faz um tempinho, né. Eh, e eu queria uma resposta de Deus, e eu queria uma resposta de Deus, porque eu queria mudança. Eu queria, assim, que naquele momento tinha que ter uma mudança, e eu estava orando, orando, e daí surgiu uma certa oportunidade, assim, e eu orei. E é exatamente, aquele silêncio, né, aquele silêncio. E o silêncio já é uma resposta, né. Sim, Enfim, se você fala com alguém, ela fica em silêncio, o que que isso quer dizer? Está dizendo alguma coisa. E daí eu não me conformava com tal de silêncio, e praticamente eu dei meio que um ultimato a Deus, né, como se eu pudesse fazer isso. colocou na parede. É, como a gente costuma dizer, né, como se eu não tivesse poder para isso, enfim. E eu me lembro que eu me meti numa situação, porque eu cheguei assim mesmo: "Deus, se o senhor não vai fazer, eu faço", Uhum. né. Eu posso escolher, eu Vai faço. vai no meu braço. Vai no meu braço, na minha força. E realmente é uma das coisas que eu me arrependo. Eu me arrependo não porque eu pude voltar atrás, eu pude voltar atrás com dor, no sentido porque é bem isso, né, você fez, você vai lá e conserta, Uhum. né. Como assim, agora você fez a burrada e você quer que eu não te disse nada, você foi por conta, Uhum. embora. E eu me lembro assim, Deus me deu graça para me repreender, para, assim, quer dizer, para aceitar a repreensão dele no silêncio, né, mas eu me lembro que Deus me deu uma palavra, assim, que veio muito forte no meu coração, quando eu clamava para que ele me tirasse da situação. E ele falou assim: "Eu te dei uma mente, pense". E eu comecei a analisar toda a situação, toda a minha motivação, todos os passos que eu dei, todas as escolhas que eu fiz. E eu tive que voltar atrás. Eu tive que voltar atrás. E realmente dizer que eu tinha errado, pedir perdão, porque isso envolvia uma outra pessoa. Só que, assim, os resquícios da minha atitude que ficou nessa pessoa, isso eu não pude resolver. Eu tive que aprender a lidar Sim. com isso. Então é muito sério,
quando a gente vê essas questões, né? E um exemplo que me recorre, baseado nesse meu exemplo, é a própria questão de Saul, né? Quando Samuel tinha dito para ele esperar, né? E para ele que ele ia atacar e para ele não pegar nada, nada do lugar. E ele fala na boa intenção, né, Aham. entre aspas, ele vai e ele separa o melhor do rebanho, aquela coisa toda. E quando Samuel chega, ele fala, né, mas eu estou ouvindo um balido de ovelhas, né? Ele fala assim, não, né, é para o Senhor, é para o Senhor. E ele mesmo, num determinado momento, ele sacrifica antes de Samuel. E vem essa palavra que a gente conhece, né? Eu não vou dar o endereço porque realmente não vou lembrar agora, mas é que a palavra que Samuel dá é assim, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, são esses aspectos assim que, quando a gente conhece Deus dentro dessa caminhada, dentro desse relacionamento, até na nossa impulsividade de tentar resolver as coisas devido à motivação do nosso coração, e o mais interessante é que a gente mete Deus na história, né? Eu estou aqui lembrando de uma animação, né? Vocês que nos acompanham sabem o quanto Losane e eu somos, não só nós duas, né? Nós Aham. quatro somos ligadas em referências de filmes e animações. E tem um que é o Touro Ferdinando, tem, né? Sim. Tem o livro, e tem uma cena que é muito engraçada, porque ele quer ir para a feira, ele recebe a ordem, né? Os donos falam para ele: você não pode ir para lá porque você cresceu demais e você pode assustar o povo, né? Então fique aqui na fazenda. Mas ele adora flores, ele quer ir para o festival de flores e ele começa, né? Se essa maçã não cair até eu contar até 3, é um sinal para eu ir. Aí a maçã cai no 2, né? Aí ele não se contentando, ele vai. Se essa pedra ela permanecendo, vai para aquelas coisas óbvias, né? Se Aham. essa pedra ela não se mover até eu contar até 3, então é um sinal para eu ir. Aí veio uma águia e carrega a pedra, né? E ele fica, por que você precisa dessa pedra? Porque assim, já vai fazendo aquelas coisas óbvias que sabe a resposta, e ainda assim as coisas acontecem. E de uma forma, né, bem humorada, a gente consegue trazer isso para nós, porque a gente quantas vezes não chega assim diante de Deus levando a solução, né, levando a Exatamente. resposta, porque a resposta está demorando, né, ou porque às vezes a gente já sabe que a resposta de Deus vai ser diferente, mas o seu coração está inclinado para aquilo e você quer que aquilo aconteça. É bem isso, né? Quantas coisas o nosso coração já escolheu. Isso. E a oração só se torna uma forma assim de suavizar a Deixa eu consciência, santificar o negócio. no sentido assim, às vezes assim, Deus vem comigo, né? Para É, chamar, vem comigo, mas não faz nada não, mas vem é, comigo, né? porque Porque é por aí porque que se eu vou. depois der errado, eu posso colocar a culpa em Deus, né, se eu Com chamo ele. certeza, com certeza. Nós podemos, ir para a história de Davi, quando ele roga a Deus, né, pela salvação do primeiro filho, e Deus diz não, né, você não, esse filho não, ele não vai nascer. E ele passa, ele se arrepende, ele jejua, ele ora, né, ele rasga as vestes, se cobre de cinza. Então, assim, existe arrependimento ali, a gente consegue enxergar não só intenção no coração, mas ele existe já arrependimento, porque ele já havia conversado, né, com o profeta antes, a gente já sabe dessa parte. E, né, se trata de uma criança, algo inocente, algo puro, que não tem nada a ver com a história dele, né? Tipo, por que vai pagar por isso? A gente, de repente, olha para esse lado, né? E, e Deus diz não. E quando para aquele tempo, ele só levanta, lava as vestes, e você, então tá bom, então deixa eu continuar a vida aqui. E isso diz muito também sobre
como nós aceitamos as respostas de Deus, né? Porque não é só o não sermos respondidas naquele momento, mas é da forma e do modo que a gente quer ser respondido, né? E eu acho não, né? Davi nos ensina muito sobre isso, porque se teve uma pessoa que teve muito dessas respostas de sim e de não e de espere de Deus, a história de Davi, do começo ao fim, tem exemplos sobre isso. Na verdade, a gente vê assim, uma das coisas que eu particularmente amo na Bíblia é que ela não. Quando Deus revela-se, né, assim, através da sua palavra, e Ele nos dá isso como um tesouro, assim, como um guia prático ah, do que é estar com Ele, do que é viver para Ele. Em nenhum momento você vê Deus anulando a nossa humanidade, pelo contrário, Ele vai nos revelando quem nós somos, para que a gente possa reconhecer quem ele é e o que ele pode fazer e o que ele deseja fazer em nós e por nosso intermédio. Então, essa coisa de ele não. Seriam partes que ele poderia excluir, né? Que ele poderia excluir. Mas quando você vê que Davi, com todas as situações que ele vivenciou, ainda assim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Eu entendo que ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Deus e, acima de tudo, algo que a gente tem batido, e vou repetir novamente, ele sabia se relacionar com Deus e ele não abria mão disso. Isso era algo tão próximo que é assim, né? No episódio mesmo que você citou, lá com Betseba, com o menino que nasceu e morreu, ele falou assim: quando o Natan repreende ele, o que ele faz? Ele se arrepende. Ele não fica se justificando. Já reconhece, Já ponto. reconhece, é tanto que depois, quando o menino morre, ele se levanta, ele volta à vida, porque ele diz assim: enquanto havia vida, havia esperança, agora não precisa mais. Mas nem por isso ele diminuiu a pessoa de Deus para ele, pelo contrário, a despeito de toda a tristeza que envolvia aquele momento, ele ainda se submeteu, se rendeu à soberania de Deus. E isso é tremendo, porque ali, nessa soberania da resposta que Deus trouxe a ele, né? E posteriormente a gente sabe que ele teve o Salomão, e ele se tornou assim, né, um dos reis mais sábios de Israel, e construiu o templo, e a história aí que a gente já conhece. O Ministério Expandiário tem um DS, a gente sempre comenta, né, sobre os nossos DS, que é a série Descobrindo a Palavra, são livretos aí de até 32 páginas. E tem um que diz assim: quando Deus não está respondendo a sua oração. E ele é baseado no Salmo 77. E o Salmo 77, ele começa assim: clamo a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda, de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou a ser consolada. Enfim, e o Salmo ali até o versículo 9, ele vai nessa angústia, né? Nessas declarações de quanto eu não estou sendo ouvido por Deus e eu estou entendendo que o Senhor me rejeitou. E aqui, novamente, né? Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar? Quantas vezes a gente já se viu nesse lugar de clamar a Deus, de buscar a Deus, com fé, com fervor, com coração sincero, né? E aqui a gente está colocando não uma situação que às vezes a gente tenha buscado, né? Mas aquela situação mesmo de socorro bem presente na hora da angústia, né? Senhor, se cumpra esse versículo na minha vida, porque eu estou precisando. Eu preciso desse socorro agora. E aí a gente encontra esse silêncio, né? A gente encontra esse... O que Deus está querendo dizer com isso agora, né? O que esse silêncio significa? Porque
Quando a gente está conversando com uma outra pessoa e ela fica em silêncio, a gente consegue ler no semblante dela se ela está pensando, se ela tá é, aqui eu tenho que abrir um parênteses, porque eu sou muito assim, né. O meu esposo, ele conversa comigo, ele me faz uma pergunta e eu tenho ali um tempo, porque às vezes eu estou pensando sobre aquilo, Uhum. né. E ele pergunta: "Você está me ouvindo?" Daí eu falo assim: "Sim, eu estou te ouvindo, eu só estou pensando". É. Tá aí essa, nós somos movidos a essa pergunta-resposta, né, assim, de Uhum. forma imediata. E mas logo em diante, voltando para os Salmos, ali a partir do versículo 11 principalmente, ele começa, ele diz assim: Depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, recordo-me de tuas maravilhas do passado". Também algo que a gente já tem dito aqui algumas vezes, né, sobre os nossos altares, Uhum. e o quanto nós orarmos para que o Espírito Santo nos faça lembrar das vitórias que nós já alcançamos. E quando a gente diz vitórias, não é só os sims que nós recebemos de Deus, né? É todas as vezes que Deus segurou a nossa mão e que Ele passou junto com a gente, que a gente Sim, sim, sentiu um consolo dele, sim. seja na alegria, ou seja no sofrimento, seja na dor, ou seja no sim, no não, porque sim, sim, Deus nos diz não muitas vezes, e, e isso é muito difícil da gente aceitar. É. Eu lembro que uma das coisas, assim, eh, muitas pessoas têm um relacionamento difícil com o pai, né, de ver Sim. que a gente conversa e coisa e tal. Mas eu tinha um relacionamento muito bom com meu pai. E era assim, né, a gente era muito companheiro. Aí ele me carregava para tudo quanto é lado, aquela coisa toda, e também ele procurava atender os meus pedidos. Quando eu amadureci, né, mesmo sendo criada na igreja, etc e tal, eu fui crescendo e tendo essa concepção de Deus, da paternidade de Deus como pai, assim, o meu primeiro choque foi esse, porque esse Deus que eu chamava de pai não me dava tudo que eu queria. O meu pai terreno já era o contrário, né, Aham. e muitas vezes ele passava a mão na minha cabeça, coisa que Deus não fazia, pelo contrário, ele me confrontava e me disciplinava. E eu falei assim: "Mas como que pode?" A minha dificuldade, né, De estava entender esse de Deus. entender, estava nesse contraste, até um dia que eu me lembro muito bem, algo que eu entendi, aí eu entendi os nãos de Deus, porque Deus não nutre as nossas disfuncionalidades, Sim, né. E eu falei assim: "É Deus", e aí aquilo que Tiago, traz, né, "Por que que você pede e você não tem?", né, porque você pede mal para gastar em quê? Nos seus egoísmos. Então, eu passei a perceber muito dessa coisa da resposta de Deus, também de avaliar a minha motivação dentro desses pedidos. Então a gente lida com 2 coisas, a motivação do nosso próprio coração, a gente lida com o propósito de Deus dentro da situação, e aquilo que ele é algo que ele está vendo que nós não vemos. Então, tem coisas que a gente não vai ter resposta desse lado da eternidade, e não adianta espernear. Porque, eu entendo que algumas das coisas, das respostas de Deus, elas estão envoltas em algo que a nossa mente limitada, nem a nossa vida teria condições de abarcar. E é tanto que quando você vê, e eu baseio, essa minha colocação na experiência de Paulo, que ele descreve em 2 Coríntios 12, que ele vai dizer assim: "Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse", né, ele está falando do espinho na carne. sim. Mas ele disse, ou seja, Deus respondeu a ele: "A minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza". Então, ou seja, isso aí é um propósito que vai além da nossa finitude, Sim. né, ou seja, a legitimidade com a qual a gente se coloca diante de Deus é um fato. E aí, Lu, você toca num ponto que a gente tem conversado bastante.
é o nosso olhar voltar para a eternidade. Porque normalmente a gente fica como crianças, né? Tipo, você citou Coríntios, a gente pode voltar também quando Paulo escreve para a igreja de Coríntios, que era uma igreja espiritual, que tinha dons, que tinha, né, tudo, mas eram mas eram imaturos, eram como crianças birrentas, né? Uhum. Vamos dizer assim. E às vezes assim, a gente fica nesse lugar, justamente porque a gente volta o nosso olhar para a terra. A gente se desconecta do céu, a gente se Uhum. desconecta da eternidade, enquanto Deus sempre está com o olhar dele na eternidade. Nós olhamos sempre para as circunstâncias, nós olhamos para a terra, para as coisas terrenas, enquanto Deus ele tem o olhar dele na eternidade. As respostas de Deus para nós, elas sempre estão com esse, vamos dizer assim, filtro, né? É Numa verdade. linguagem atual. Aham. Sempre com esse filtro, enquanto porque existe a salvação, ele nos quer junto com ele, né, na eternidade, e Deus tem essa visão do todo. Uhum. Esses dias foi interessante que o Victor, ele brinca lá de Minecraft, né, e o Minecraft tem essa visão 3D, né, ele virou para mim e falou assim: "Mãe, por que que a gente não enxerga igual o Minecraft?" Eu falei assim: "O que que é isso, filho? Como assim?" Ele: "Por que que a gente não enxerga de cima?" Eu: "Filho, eu não tô te entendendo. Tipo, tenta desenhar pra mamãe", né. "Mãe, é que assim, no Minecraft a gente tá jogando e eu consigo ver, né, pra onde vai, o que vai acontecer lá na frente e a gente aqui na vida real, a gente não consegue fazer isso". "Ah, entendi. Você tá dizendo essa visão 3D, né, que você consegue dar zoom e você já consegue ampliar a tua visão e tudo mais". Ele: "Isso". Eu falei assim: "Ah, filha, essa visão só Deus tem". E é Uhum. por isso que nós precisamos confiar em Deus. Sim. E ao mesmo tempo você vê que ele partilha dessa visão por meio da sua palavra. Isso. Então, porque à medida que você lê a Bíblia, você vê que a sua fé, ela não é irracional. Hum. Ela é uma fé racional, porque ela te desafia a escolher com base no entendimento, né? Ao mesmo tempo que também é aquela coisa da confiança. Sim. Né, ou seja, eu dou esse passo porque eu confio, mas eu confio por quê? Em quem? Porque ele é um Deus que se revela, não é algo assim, uma incógnita que você não sabe, que você não conhece, Uhum. né, pelo contrário, quando você olha para Jesus, ele é a expressão do Deus invisível. E é uma coisa só, você falando aí, a gente tem o exemplo ali dessa visão de eternidade, quando a gente vê o seguinte: aquilo que Deus manifesta, aquilo a forma como Deus trabalha, realmente é visando essa eternidade com Ele, né, que começa aqui, que deve começar aqui. Os Sim. passos que a gente dá aqui é exatamente conectado a esse pós, né. E um dos exemplos também bíblico na gente que a gente pode ver, assim, Deus não me responde, é ali o episódio, da ressurreição de Lázaro em João 11. Você vê que as irmãs, né, eu até falei sobre Marta e Maria no Aham. episódio anterior, e eu volto a esse agora num outro momento, aonde Marta e Maria mandam uma mensagem a Jesus dizendo que o amigo querido dele, Lázaro, né, a NVT usa essa expressão, o amigo querido, estava muito doente. E ele ainda demora 2 dias no lugar onde ele estava para se deslocar em direção. E há uma série de questionamentos, né, a gente vai, né, dos próprios discípulos, Sim. por que voltar para lá e coisa e tal. E a gente vê que quando Jesus chegou à cidade, não à casa delas, mas à cidade, a Marta vai logo em direção a ele, Maria fica em casa e ela faz e ela pergunta a Jesus, porque eles tinham mandado mensagem, e ela pergunta para Jesus, não, pergunta não, ela faz essa seguinte afirmação: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido". Daí passa e daí depois ele manda chamar Maria, né,
porque ele ficou ainda lá aonde ele tinha chegado, e Maria faz a mesma declaração. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a colocação de Jesus, a resposta que ele dá para os discípulos, do seguinte: Lázaro adormeceu, embora ele tivesse morrido, né? E eu estou indo para despertar. E na cabeça dos discípulos, ele só estava dormindo mesmo, eles entenderam literalmente. Daí você vê a resposta que ele dá para Marta quando ela faz essa colocação, né? Ele fala assim: mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então você vê uma dimensão aí, bem dentro do que você falou, que a gente não tem a visão do todo. Né? E quando a gente, à medida que a gente vai lendo João 11, a gente vai vendo o descortinar desse acontecimento, havia um propósito muito maior que as irmãs não estavam entendendo, que era muito maior do que simplesmente, entendam bem quando eu digo simplesmente, aquele momento que elas estavam vivenciando Sim. de sofrimento que envolvia a doença do irmão e posterior morte. Então, na nossa humanidade, com certeza, é extremamente difícil lidar com essa situação, aonde eu reconheço a soberania do Senhor, por isso eu recorro a Ele, e naquele momento Ele não vem. Mas, ao mesmo tempo, não é que ele não veio fisicamente da forma que elas esperavam, mas ele veio porque Sim. ele ouviu o clamor delas, né? Só que como o agir de Jesus estava extremamente atrelado à obediência ao Pai, ele esperou o tempo para poder trazer essa resposta. Então, eu creio que dentro disso, né? Quando eu digo assim, Deus não me respondeu, Deus não me responde, coisa e tal. Então, e agora? Espere. E agora? Espere, porque ele está agindo, mesmo que até essa canção que a gente canta, né? Tipo, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Só trazendo um comentário do autor desse DS, ele diz assim, que encaixa muito bem, né, com o que a gente vem conversando. Voltando lá para o Salmo 77, ele escolheu parar de ser uma... Opa, vamos ler direito aqui. Ele escolheu parar de ser uma vítima de seus sentimentos. Somente sua vontade entram em cena. O controle de sua vida se transfere do seu coração para sua cabeça. No momento em que ele toma essa decisão, o salmista deixa de focar-se em si mesmo e em suas circunstâncias e começou a focar-se em Deus. As circunstâncias, elas limitam a nossa visão, limitam a nossa confiança, limitam a nossa aceitação da resposta de Deus. E todos os exemplos que nós trouxemos aqui, nós tivemos sim, nós tivemos espere, nós tivemos um não, nós tivemos vai ser desse jeito mesmo, porque é um propósito maior para isso. E às vezes parece uma resposta genérica, né? Quando nós falamos para as pessoas num tom de levar consolo, de que há um propósito para todas as coisas, Deus tem um propósito para isso, principalmente quando é um não. Uhum. Eu estava bastante relutante se eu ia contar sobre isso aqui hoje no episódio, mas o Espírito Santo tem movido para eu me abrir sobre isso aqui, compartilhar isso com vocês. Eu já contei quando eu falo sobre o meu testemunho com o Victor, sobre o nascimento dele, e eu sempre comento que eu fiquei muito, muito abalada quando eu recebi a notícia, porque a minha irmã tinha passado por uma perda. E isso é um ponto que, assim, eu nunca me abro bastante sobre ele, porque por muito tempo eu me sentia constrangida quando eu ia contar sobre o Victor, sabendo o que a minha irmã, há 1 ano atrás, tinha passado por algo parecido, mas para ela a resposta foi não. Uhum. Então isso sempre mexeu muito comigo. Como que eu vou
na frente dela, tipo, perto dela, falar com tanta alegria sobre a vitória que Deus me deu, sendo que eu sei de toda a dor que ela passou, porque assim como ela esteve do meu lado em todo o meu processo, eu estive do lado dela em todo o processo dela. Uhum. Então a gente compartilha da dor e nós compartilhamos da alegria. Uhum. Então, e não faltou oração, não faltou, aliás, as situações que o Lucas nasceu, foram até mais favoráveis do que a que o Vitor nasceu, em termos de, ele já nasceu já mais formadinho, né, já estava com 7 meses, e enfim, teve toda uma situação ali, ele teve ainda ali de 10 a 15 minutos de vida, e uma das cenas mais difíceis para mim até hoje, foi o momento que os meus pais ficaram com ela no hospital, né, e meu esposo e eu acompanhamos o Diego. No cartório, e ali a gente viu aquela cena de receber uma certidão de nascimento e receber uma certidão de óbito junto. Aquilo, assim, me impactou demais. Foi muito difícil aquilo. Por isso, a mesma família, o mesmo amor, a mesma intenção de oração, o mesmo clamor, as mesmas súplicas. Ao longo dos anos, a gente crescer juntas nisso, sabe? Uhum. De tentar enxergar, de tentar entender isso em Deus, de tentarmos enxergarmos esse propósito maior. Então, quando às vezes a gente traz algumas situações aqui, é porque muitas delas nós já passamos. Uhum. E eu sei o quanto é difícil você receber essa resposta que às vezes parece um chavão. Deus tem um propósito para todas as Uhum. coisas. Uhum. Mas ela é uma verdade. Deus tem um propósito para todas as coisas. E acima do propósito individual, ainda há um propósito coletivo, Uhum. que é isso que nós estamos falando, a eternidade junto com Deus. Uhum. Ela é real e a gente não pode se desconectar do céu, porque ao desconectarmos do céu, a gente perde essa referência, Uhum. a gente perde essa força que Davi teve de quando ele recebia a resposta de não de Deus, ele continuava firme. E pensa numa pessoa, né, que nessa questão de relacionamento, eu fico imaginando, assim, ele, Moisés, né, Elias, porque conversavam com Deus e bum, acontecia. Que eram coisas visíveis, né, foi o leão, né, no caso de Davi, foi o leão, foi o urso, foi o gigante, foram as tantas guerras vencidas, né, que ele colocava ali as estratégias diante de Deus, né, Deus trazia sabedoria, enfim, a gente vê Moisés, o povo que tinha, né, o Mar Vermelho, que viu o Mar Vermelho se abrir, enfim, foram povos, foram gerações que viam de uma forma sobrenatural, né, o milagre de Deus, os milagres de Deus, essas respostas de Deus, essas intervenções assim que como levar, que, tipo assim, que isso só aumenta a sua confiança de levar a Deus já sabendo que vai ter um sim. Porque como Deus vai me dar um não nisso? Ou como Deus não vai me responder com isso? Eu já sei o que ele fez, né? Mas é justamente isso. Nós olharmos para Deus, né? Como o autor diz aqui, focar-se em Deus e o Espírito Santo nos trazer à memória todos esses altares, todas essas orações respondidas, para que a nossa caminhada ela permaneça na mesma confiança, Uhum. sabendo que Deus é soberano em todas as coisas. Gente, esse foi o nosso bate-papo com vocês sobre respostas de Deus. Sim, agora. Eu espero que a gente tenha colaborado um pouquinho aí com a tua caminhada cristã. Continue com a gente nas redes sociais, oficiais de Ministérios Pão Diário Oficial, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso podcast, né, Deus e Elas. Deus abençoe e até a próxima. Até, gente. Tchau.